e as coisas começaram a desconfinar, tinham lá, né, milhares de trabalhadores que agora iam ter que, né, disputar os pedidos que estavam, os pedidos que estavam escassos. Então, aumentou a competição entre esses trabalhadores e, claro, essa competição favorece as empresas. Aquilo que temos visto é que isso só tem servido para aumentar, neste caso da uberização, para aumentar e muito a exploração, a coberto de uma maior produtividade, não é? Que as empresas dizem ter. Se as relações de trabalho já são desequilibradas entre patrões e trabalhadores, porque os patrões têm um poder muito maior que o trabalhador, sobretudo o trabalhador a título individual, então nós aqui, ao introduzirmos estes mecanismos tecnológicos, estamos a fazer esse fosso ainda maior. Olá, bem-vindos ao Megafone, podcast do Abril, onde hoje vamos conversar sobre a uberização, este fenómeno que nos vem trazer uma suposta nova forma de organização do trabalho, em que os trabalhadores têm um uso de bens privados para oferecer serviços por intermédio de uma plataforma digital. E temos connosco José Pedro Faia, estudante de Ciência Política na Lusófona e trabalhador estafeta de várias plataformas, que neste momento já não está a trabalhar, mas que nos vem falar um pouco da sua experiência. André Araújo, dirigente da Comissão Executiva da CGTP, e Tiago Vieira, sociólogo e investigador no Instituto Universitário Europeu. Eu começava por colocar aqui alguns conceitos que estão relacionados com esta suposta nova forma de organização do trabalho e que nos colocam uma realidade que se insere numa economia de partilha, é assim denominada, que se estende a outras esferas também da organização da sociedade, em que esta prestação de serviços era feita por um trabalhador supostamente independente, que não tem vínculo de trabalho e que poderia, dessa forma, usufruir de uma maior flexibilização também do seu tempo e haver também um encurtamento de uma distância entre o trabalhador e o consumidor. Um trabalhador que não tem patrão e que pode decidir daquilo que é da sua dedicação ao trabalho, e também detentor dos meios de trabalho, porque é ele o proprietário do seu meio de trabalho, neste caso uma moto ou um carro. E também, do ponto de vista do consumo, portanto, para o lado do consumidor, uma qualidade que depende de um serviço que vai ser avaliado pelo próprio consumidor e, portanto, que também poderia, dessa forma, trazer melhorias. É uma forma de trabalho que é resultado de um desenvolvimento tecnológico importante e que tem alterado de uma forma muito, muito, muito acelerada aquilo que são as relações sociais em todo o mundo, mas sobretudo no mundo ocidental. É evidente que aqui vamos focar-nos também naquilo que é a experiência dos trabalhadores, com todas estas promessas, mas que muitos deles, na verdade, com o que se confrontam são com dificuldades e uma crescente precarização do seu trabalho. E eu começava então por perguntar ao José Pedro Faia daquilo que é a tua experiência, o que é que nos podes dizer relativamente a estas promessas? Bom, a minha experiência, pronto, o que me levou a trabalhar nisso, né? Como muitas outras pessoas, né? Era a dificuldade de conciliar um trabalho com meus estudos, né? Ou muitos, né, como muitos outros também com as tarefas da família, pronto. E com outros trabalhos, né? Muitas dessas pessoas, né, acumulam muitos trabalhos e também sou uma pessoa, né, com pouca experiência profissional, não sou jovem, tinha pouca experiência profissional e era o que tinha ali disponível para eu fazer e assim me decepcionei um pouco, porque também, como muitas pessoas tinham uma ideia errada sobre isso, né? Também tinha aquela ideia de que teria liberdade, de que seria autônomo, que conseguiria facilmente conciliar o trabalho com os meus estudos, poderia trabalhar a hora que eu quisesse e pronto, facilitaria as coisas para mim, mas não foi bem assim. Logo me deparei que essa não era a realidade desse trabalho. E de lá para cá, comecei no início da pandemia. Eu antes trabalhava com turismo
e com a pandemia já não tinha mais turismo e eu fiquei, né, sem muitas opções e fui trabalhar nisso e tenho um ano e meio. E de lá para cá as coisas só pioraram, as condições de trabalho pioraram bastante, mesmo com a luta desses trabalhadores, as coisas não melhoraram muito e não me parecem que vão melhorar também tão cedo. Ok. Tu estavas a dizer que isto também era também foi o resultado de falta de trabalho noutras áreas e de facto houve aqui um acréscimo significativo da utilização destes serviços com a pandemia, não é? Portanto, as pessoas em casa... Sim. Mas isso não se traduziu em melhores condições, melhores salários para os trabalhadores das plataformas? Não, pelo contrário, até porque, né, com a pandemia e com o aumento do número de pedidos, eles admitiram, né, um número imenso de trabalhadores, então aumentou muito o número de trabalhadores e depois, quando, né, aumentou, né, durante o confinamento, e depois, quando se relaxaram as medidas sanitárias e as coisas começaram a desconfinar, tinham lá, né, milhares de trabalhadores que agora iam ter que, né, disputar os pedidos que estavam, os pedidos que estavam escassos. Então, aumentou a competição entre esses trabalhadores e, claro, essa competição favorece as empresas. Mas então, pronto, eu se calhar agora já passava aqui um bocadinho para o Tiago para falarmos um bocadinho de como isto também fora de Portugal tem sido uma realidade que evolui e evolui porque há esta luta de trabalhadores das plataformas que o José Pedro falava e que vêm reivindicar, e das organizações também representativas dos trabalhadores, que vêm reivindicar direitos para estes trabalhadores, que vêm denunciar aquilo que é uma falsa prestação de serviços, portanto o falso trabalho independente, e tem vindo a haver legislação em vários países específica em relação a este assunto e agora, mais recentemente, uma diretiva europeia sobre este assunto. Quais são as soluções que são apresentadas? Que problemas é que permanecem? O que é que nos podes dizer um bocadinho sobre isto, Tiago? Olá a todos e obrigado pelo convite. Nós talvez valha a pena só muito telegraficamente, mas situarmos o seguinte. Nós estamos talvez na viragem de um pouco mais do que uma década desde que estas, entre aspas, novas formas de trabalho apareceram. E nesta diretiva de que falavas ainda agora, diagnostica-se que haverá cerca de 600 plataformas, e aqui estamos a considerar tanto a plataforma de distribuição de produtos como as plataformas do chamado microtasking em casa, portanto trabalho com tarefas estritamente digitais, mas dizia eu 600 com sede dentro dos países da União Europeia. Se aqui depois somarmos todas as que têm sede fora, estamos a falar de uma realidade que envolve muitos milhões já de trabalhadores, a maior parte deles não a tempo completo, porque esta forma de falso trabalho independente em que se recebe a tarefa, como aqui foi dito pelo Zé Pedro, muitas vezes obriga a que estes trabalhadores tenham que desdobrar em diferentes plataformas, por um lado, e por outro lado, que muitos trabalhadores que não encontram no seu trabalho cotidiano o rendimento necessário para fazer face às despesas que têm, acabam por ingressar nestas plataformas para complementar o seu rendimento. É útil olharmos para isto neste sentido, depois de um primeiro momento de deslumbramento sobre, como foi dito por ti na introdução, desta ideia da economia da partilha, em que todos nós usaríamos a tecnologia para partilhar e levar ao outro de forma mais rápida e mais eficaz um bem ou um serviço. Começou a ficar desde logo muito claro que há aqui muitas questões que este processo de transformação do trabalho traz associadas, que estavam a levar a uma vertiginosa degradação da situação destes trabalhadores. Podemos falar dos acidentes até que vitimaram já fatalmente muitos trabalhadores, sobre os quais há poucos dados, porque tudo o que se consegue saber é quando aparece na comunicação social que houve um estafeta que ficou debaixo de um caminhão, quando houve um motorista que bateu, pronto. E portanto conhece-se pouco
porque as plataformas sempre quiseram criar uma grande opacidade, mas o que é facto é que foi possível construir uma ideia de que há aqui uma degradação evidente, que estes trabalhadores são trabalhadores de facto com muito poucas condições de trabalho, regra geral. E isto levou, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, depois de um processo muito conturbado, que se considerasse que era preciso, de facto, uma nova moldura legal em que estes trabalhadores, entre outras coisas, deveriam deixar de ser considerados considerados trabalhadores independentes, porque eram falsos independentes, e deveriam passar a ser trabalhadores assalariados, tendo em conta a sua relação de dependência com as plataformas. Neste caso da lei espanhola é importante notarmos isto porque, por exemplo, há uma diferença grande em relação a esta nova diretiva. A lei espanhola concentrava-se nos estafetas de distribuição de produtos. Portanto, todos os outros trabalhadores que estavam envolvidos nesta economia de plataformas, vamos chamar-lhe assim, eram completamente esquecidos por este estatuto. Esta diretiva, que é útil dizer aqui para quem nos esteja a ouvir, saiu há 2 dias em relação à altura em que estamos a gravar, e portanto há aqui talvez alguma superficialidade de análise, mas traz de facto alguns aspectos que são, do ponto de vista do diagnóstico, interessantes. Isso é indiscutível, nomeadamente considerar que todos os trabalhadores que trabalham por plataformas devem ser contemplados na legislação, e portanto não há aqui esta falsa distinção entre quem trabalha na rua e quem trabalha no computador em casa. Considera a necessidade, de facto, de olhar para os trabalhadores como por defeito e não por caso excepcional como trabalhadores assalariados, e considera uma coisa que poderemos tocar mais à frente nas questões da transparência dos algoritmos, que é uma polémica que existe desde que na prática existem algoritmos aplicados ao trabalho ou não só. No entanto, parece-me, e podemos aprofundar depois, como disse também mais à frente, que esta diretiva fica muito aquém daquilo que seria necessário e, com um grande grau de probabilidade, acabará por redundar numa coisa, como se costuma dizer em bom português, em que se muda tudo para ficar tudo na mesma, porque quer as disposições que ela considera como aquilo que é a presunção de trabalho dependente, quer as disposições que oferece, por exemplo, para o efetivo escrutínio dos algoritmos, acabam por ser muito pobres, e face a isto ser perfeitamente possível às plataformas contornar aquilo que são as disposições. Por um outro lado, esta diretiva, por exemplo, ignora completamente um problema que nós temos, que é o problema da precariedade laboral, dos contratos temporários, da subcontratação, do recurso às empresas de aluguer de mão de obra, e que leva a que, mais uma vez, podemos alterar aquilo que levou a este fetiche em torno da economia de plataformas, mas os problemas profundos, reais do dia-a-dia de milhões de trabalhadores provavelmente poderão alterar-se, mas só porque, se imaginássemos um diagrama em que há a esquerda, a direita, cima e baixo, não, o cima sendo o melhor, dificilmente se elevarão. Vão mudar de característica, talvez aproximando-se mais àquilo que são a situação dos trabalhadores altamente precarizados nos outros setores. Falsos recibos verdes, subcontratação, aluguer de mão de obra, por aí fora. Pronto, e aqui, se calhar, muito oportunamente passávamos então à Andreia para nos dizer, se calhar, um pouco sobre como é que, do ponto de vista sindical, da organização dos trabalhadores, se tem percebido esta dinâmica, que imagino que, pronto, surge, e depois é preciso perceber como é que se enquadra, não é? Esta precariedade e é tão agravada que, de facto, do ponto de vista da organização, apresenta uma série de desafios e de intensificação da exploração. Boa tarde também. Antes de mais, eu gostaria de dizer que nós só estamos a falar da uberização porque é possível, através do avanço da ciência e da tecnologia, hoje termos as tais ditas plataformas digitais, que, como o Tiago disse, já são largas centenas, não é? E isso em si é positivo, ou seja, nós é com muita agrado e simpatia que recebemos esses avanços da ciência e da técnica. Agora, se olharmos para aquilo, para que é que isto nos serve? É preciso também fazer essa reflexão. E no movimento sindical, na CGTP, nos sindicatos da CGTP, da discussão que temos feito sobre isso, é que isso tem que nos servir para melhorar as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores, e não o contrário. E aquilo que temos visto é que isso só tem servido para aumentar, neste caso da uberização,
para aumentar e muito a exploração, coberto de uma maior produtividade, não é? Que as empresas dizem ter. Ora, e portanto é aqui que começa o problema, porque então estamos a falar de uma coisa que não é moderna, não é? Porque a exploração e o aumento da exploração é uma coisa muito antiga, e destas modernidades então nós recusamos, não é? Pronto, nós queremos de facto que estas plataformas funcionem, mas que os trabalhadores que nelas trabalham tenham os direitos de uma relação contratual que tem que existir. Porque estes trabalhadores trabalham nestas empresas, que são plataformas, não é? Mas que são coisas que não são propriamente nada do além, como se parece que é uma coisa que não existe. Não, as plataformas existem, elas têm uma função. Eu costumo usar muitas vezes esta expressão de que as pessoas, pronto, os trabalhadores podem ter as motas, as mochilas, os carros, não é? No caso das entregas, se não estiverem inscritos nas plataformas, não conseguem fazer nenhuma entrega. E, portanto, elas são a verdadeira entidade patronal destes trabalhadores. E, portanto, têm que ter responsabilidades sociais para com estes trabalhadores. E isso, de facto, não tem sido uma prática no nosso país. Aquilo que nós temos assistido é que os trabalhadores, de facto, assumem para si custos que são das empresas, portanto, desde logo a mochila que têm que comprar, e ao que parece não é nada barata, têm que ter a moto ou a bicicleta ou o carro para se deslocar, e essas despesas também são suas. Portanto, isto são tudo despesas que devem ser da entidade patronal e que os trabalhadores assumem. Sendo que o que vai sendo dito às pessoas é que este mundo das plataformas é, de facto, um mundo maravilhoso, onde não existe horário de trabalho, onde cada um faz o que quer, as horas que quer, quando quer, e isso também não é verdade, porque nós sabemos que as pessoas, se quiserem tirar alguma rentabilidade deste trabalho, têm que trabalhar muitas horas, muito mais do que as 8 horas, que é o limite horário diário em Portugal, têm que trabalhar muitas vezes sem descanso semanal, não é? E também sabemos que com isto também é muito mais provável terem acidentes de trabalho, aliás, como se confirma, porque as pessoas, de facto, precisam de descansar, e quem trabalha nestas plataformas e vive deste trabalho não pode descansar, porque senão não ganha, não é? Então, aquilo que estamos a fazer através destas plataformas é, de facto, aumentar e muito a exploração de quem trabalha. E nós sabemos que não é para isto que nós queremos os avanços da ciência e da técnica, é exatamente para fazer o contrário, para que os trabalhadores possam ter mais direitos, para que desde logo possam trabalhar menos horas por dia, porque se produzem muito mais, então não têm que trabalhar tantas horas, para criar emprego, também é uma das utilizações dos avanços da ciência e da técnica, mas e isto comprova-se facilmente. Nós, se andarmos pela cidade de Lisboa, percebemos que também, por exemplo, ao nível das entregas, quem é que trabalha nas entregas? Quem trabalha nas entregas são trabalhadores imigrantes, que não têm muitas vezes outra possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, porque as condições que aí são aplicadas aos trabalhadores são muito más, e, portanto, quem tiver melhor não vai querer o pior. Portanto, significa que, de facto, isto é tudo menos um mundo cor-de-rosa que nos é apresentado, daquele trabalho que os trabalhadores podem conciliar, por exemplo, os estudantes com a sua vida profissional. Isso não é verdade, porque se os estudantes não estiverem disponíveis em determinadas horas para as plataformas, então não têm entregas e não podem fazer entregas. Portanto, nem sequer do ponto de vista da conciliação do trabalho com a família, isto é uma solução viável. Eu, se calhar, também por aqui voltávamos um bocadinho à experiência de José Pedro. Isto nós abordámos isto no Abril, na altura do pico da pandemia e do confinamento, porque justamente os trabalhadores das entregas estavam expostos na linha da frente, portanto iam à casa das pessoas, não tinham obviamente meios de proteção nem coisíssima nenhuma, e lá está, se ficassem doentes era o tempo que não trabalhavam, o tempo que não recebiam, e portanto isto também foi
também foi revelador daquilo que era a falta de condições de trabalho destes trabalhadores, imagino eu, e não sei se na altura foi também um motivo para que os trabalhadores se começassem a organizar. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso e a organização de algumas manifestações aqui em Portugal. Sim. A pandemia, esses trabalhadores ficaram muito expostos, né? Só passar na frente no McDonald's, você vê o ajuntamento de pessoas na porta à espera de um pedido, né? No Porto, onde eu trabalhei a maior parte do tempo, com a chuva, não tinha no Porto chove muito e não tem opção senão ficarem todos ali amontoados na porta de um restaurante, assim, 20, 30 trabalhadores esperando ali a 40 minutos um pedido chegar. E eles só vão receber por 40... Quer dizer, na Uber Eats não vão receber pelo tempo extra que ficam à espera. Na Glovo recebe, mas é muito pouco. E... pronto, a malta agora está a perceber mais, né, como esse trabalho é exploratório. Agora está mais evidente, e a pandemia veio acentuar isso, né, que os horários são desregulados, que tu, para conseguir fazer um mínimo para sobreviver, vai ter que trabalhar muitas horas, vai ter que trabalhar 10, 12 horas por dia, 14. Eu conheço pessoas que trabalham 7 dias por semana e acham normal. Se acostumaram a isso e é o que é preciso para sobreviver. Um tem que mandar dinheiro para a filha no Brasil, o outro tem isso, tem que pagar a faculdade. E é o que é preciso, né, para conseguir fazer o mínimo. E vivem, tem que se expõe não só ao risco agora com a pandemia, mas se expõe na rua, tem que correr, tem que ir de um lado para o outro, tem que estar sempre de certa forma em alta velocidade. Em Portugal, sim, Portugal é um pouco diferente. No Brasil, por exemplo, esses trabalhadores andam voados pela cidade de um lado para o outro, correndo, e esses trabalhadores no Brasil acho que são os trabalhadores, é a área onde mais morrem trabalhadores. Porque pronto, tem que estar de um lado para o outro, e aqui, imagino, é diferente, mas ainda assim esses trabalhadores estão muito expostos a esse risco. E pronto, acontecem coisas, né, como aquele trabalhador brasileiro que foi atropelado no início do ano, e já aconteceu vários outros, e até hoje eu não sei como é que está, mas a família ficou muito tempo aí lutando na justiça para receber uma indenização. Acho difícil que já tenham recebido. Esses processos levam anos, e a empresa nem sequer deu apoio, nem sequer entrou em contato com a família, nem fez nada, porque não é responsabilidade deles. Eles transferem lida com a empresa que faz o seguro, se é que esse trabalhador tinha o seguro, porque agora muitos deles já nem sequer têm o seguro. Essas empresas agora passam muitas responsabilidades para os donos de frotas, que são pessoas que alugam veículos para esses trabalhadores. E pronto, agora essas empresas se aproveitaram disso, estão a passar a responsabilidade para esses donos dessas frotas, e pronto, agora não precisam dar o seguro ao trabalhador, isso fica a critério do dono da frota. Esses trabalhadores não têm contrato de prestação de serviço com a empresa, têm com o dono da frota, e essas empresas sabem que existem muitas irregularidades, muitas coisas estavam sendo feitas de forma irregular, e agora a solução deles foi essa. Agora isso fica a cargo do dono da frota. Ou seja, essas irregularidades, essas coisas ilegais, muitas coisas ilegais que aconteciam, agora não é mais responsabilidade da Uber. Pronto, fica para eles. Claro. E é um dos motivos pelos quais essas empresas fizeram essas mudanças que aconteceram há alguns meses, passaram, né, uma série de encargos para os donos das frotas. E é isso, os trabalhadores vivem num constante medo de retaliação, que mostra que existe uma subordinação, e que existe ali, que tu é um trabalhador, tu é um empregado da empresa, porque tu está subordinado a essa empresa. Está ali em constante medo de ser retaliado, se fizer uma coisa errada, se demorar para fazer entrega, se for para um sítio diferente, se fizer um caminho mais longo, eles vão te retaliar, se tu não trabalhas tal hora. Ou se reivindicares... Sim, e muitos trabalhadores, eu já vi muita gente deixar de ir à manifestação por isso. Eles têm medo, e essas empresas encorajam isso, e os donos das frotas também encorajam isso.
dizem, cuidado, né? Vais à manifestação, depois pode receber menos pedidos, ou pode ter a conta bloqueada. E isso fica na cabeça das pessoas. Eu já vi muita gente falar, quando chamei pessoas para irem para a manifestação, não, depois eu vou receber menos pedidos, depois vão bloquear minha conta, e vai ser porque eu fui na rua, fui me manifestar. Que é um direito básico, essencial, e as pessoas têm, mas têm medo de fazer, porque têm medo de serem retaliados. Claro. E isto, Tiago, também relativamente a algumas falsas soluções que passariam pela liberdade do próprio trabalhador a estabelecer limites relativamente às condições em que está a trabalhar, mostra que isto, de facto, do ponto de vista individual, é muito difícil, se não impossível de resolver. Sim, e eu diria que, na verdade, este é talvez um dos grandes saltos em frente, ou se calhar melhor dizendo, saltos atrás, dependendo de como se queira pôr as coisas, que esta solução do chamar trabalho por plataformas compreende. É importante nós notarmos aqui que há sempre uma intervenção humana, ou seja, é sempre possível, num caso deste, como o Zé Pedro aqui descrevia, haver alguém que, do ponto de vista, que está num escritório frente a um computador e que escolhe que o trabalhador A vai passar a ter menos pedidos, etc, etc, mas também é possível, a partir de determinadas formas computacionais, incutir nos algoritmos, portanto, nestas fórmulas que são quem distribui o trabalho, quem garante que o trabalhador tem determinadas horas ou não tem, etc, etc, que tem, em algumas plataformas, aqui não tanto nas entregas, mas em que, por exemplo, estamos a falar de plataformas onde se fazem design de materiais, né? Nós, quando entramos num site e vemos o portfólio de determinados 40 trabalhadores, talvez tenhamos uma certa tendência para começar pelo topo do site, né? E quem é que determina quem é que é o primeiro que nós vemos? E, portanto, há muitas formas de condicionar os trabalhadores, e, de facto, esta atomização do trabalhador é um problema gravíssimo, e que se as relações de trabalho já são desequilibradas entre patrões e trabalhadores, porque os patrões têm um poder muito maior que o trabalhador, sobretudo o trabalhador a título individual, então nós aqui, ao introduzirmos estes mecanismos tecnológicos, estamos a fazer esse fosso ainda maior. Sobre as falsas soluções, neste caso, por exemplo, é interessante nós olharmos para a diretiva, a tal diretiva que estávamos aqui há pouco a falar da União Europeia, que saiu agora, e como, por exemplo, uma das coisas que se reconhece é que estes algoritmos podem ser uma forma de oprimir os trabalhadores e, portanto, levar a situações de autoexploração, de intensificação desmesurada do seu trabalho, de discriminação, etc, etc. Mas, curiosamente, por um lado, os trabalhadores têm acesso à informação, passam a ter, o que é uma novidade, e, portanto, isso é indiscutivelmente algo interessante, que os trabalhadores tenham acesso a como é que funcionam, mas nunca se determina a possibilidade de negociar o que é o conteúdo desses algoritmos. E, portanto, os trabalhadores passam a poder saber, mas não mais do que isso. Eventualmente podem fazer um parecer, eles individualmente ou as suas entidades representativas, os sindicatos, comissões de trabalhadores, etc. Mas quem manda continua a ser, e isto é perfeitamente claro, quem manda continua a ser as entidades patronais, o que é uma subversão completa da negociação coletiva, por um lado. Por outro lado, é curiosíssimo que, como estamos a falar destes mecanismos altamente sofisticados como é um algoritmo, a diretiva o que diz é que os Estados-membros, portanto, cada país, deve incentivar as empresas a criar mecanismos de supervisão dos algoritmos. Mas vamos ser claros, quem é que supervisiona? É a própria empresa. Portanto, a empresa é que fica com a responsabilidade de supervisionar a si mesma. Ora, se isto não é o autoritarismo na sua forma mais acabada, então o que é que será? E, portanto, estamos perante um problema gravíssimo e que não é solução aquilo que temos em cima da mesa. E, portanto, já falámos aqui muito do indivíduo e do individual e de uma suposta liberdade individual, e percebemos que é justamente o contrário, portanto é o coletivo e é uma resposta coletiva a esta nova forma de exploração, a esta tentativa. E então, o que é que temos da parte dos sindicatos, de facto, agora, para dar resposta a isto? Quais são as formas de organização coletiva? Sofia, antes de irmos propriamente às formas de organização coletiva, ainda queria referir um aspecto que eu acho que retrata bem, muitas vezes, a situação até que estes trabalhadores estão sujeitos. Eu há bocadinho falei que é transferido para os trabalhadores uma grande parte dos custos da atividade, não é? A questão da mochila, dos veículos,
Mas, por exemplo, estas empresas, estas plataformas também transferem para os trabalhadores, ou seja, não se responsabilizam pelas questões da segurança e saúde no trabalho destes trabalhadores. Quer dizer, pensar que estes trabalhadores, por exemplo, nem sequer têm direito a ter uma casa de banho para as suas necessidades fisiológicas, eu acho que exemplifica bem em que situação é que eles trabalham e, portanto, estamos mesmo, na maior parte das vezes, perante uma enorme falta de resposta pelos direitos laborais destes trabalhadores. E depois também uma outra coisa, não é verdade que os jovens queiram isto, também todos os dias nos metem pela casa adentro que é esta a forma que agora os jovens querem trabalhar. Não é verdade. Os jovens com quem os sindicatos da CGTP falam e estão a trabalhar nestas condições, aquilo que dizem, a única coisa que querem é um contrato de trabalho. E porquê? Porque eles sabem que associado a um contrato de trabalho estão direitos sindicais e estão direitos que assim não têm, não é? Portanto, o direito a ter um horário de trabalho, a ter descanso semanal, a ter direitos, o direito a ter direitos, que não têm. E isso também é por demais evidente. E isto é, de facto, condições de trabalho do passado, não são modernas e não é isto que nós queremos para o futuro. Para o futuro, aquilo que nós queremos é que este avanço da ciência e da técnica, de facto, se traduza em fazer com que os trabalhadores se possam aproximar e não afastar possam usufruir daquilo que são os direitos da contratação coletiva que existem, não é? E que a estes trabalhadores é-lhes negado por se tratarem de trabalhadores independentes e, portanto, não estão a coberto desta contratação coletiva que existe no nosso país e que estas empresas devem ser obrigadas, de facto, a cumprir. E, portanto, para nós, representantes sindicais, é este o caminho que temos que fazer, de continuar, de facto, a insistir para que este problema do vínculo contratual destes trabalhadores se resolva e que os direitos lhes sejam aplicados, porque não são cidadãos de segunda e, portanto, têm direito a ter direitos. Claro, e estas empresas, sem os trabalhadores, não existem. Não funcionam. Exatamente. Pronto, eu agradecia-vos muito por esta conversa, acho que ainda há muito por falar, mas é muito interessante começarmos a de facto integrar este assunto naquilo que são, pronto, a nossa luta relativamente aos trabalhadores, mas aqui numa nova realidade que é preciso discutir e refletir. E, portanto, muito obrigada pela vossa participação. O Megafone é o podcast do Abril Abril, o outro lado das notícias. Os episódios estão disponíveis no Spotify, Mixcloud, Soundcloud, YouTube, Stitcher e sempre em www.abrilabril.pt.